A gente vive numa realidade, hoje, num conceito, né, que muitos vão dizer assim, talvez eu vou para a igreja porque, já que falar que existe inferno e céu, então se eu vou para a igreja eu fujo do inferno, né? Quem sabe eu me livro do inferno e vou para a igreja, né? Alguns são conceitos, eu vou para a igreja porque eu tenho medo do inferno, né? Outros por medo, outros, o inferno é aqui mesmo, é o que eu estou passando, é essa vida que eu levo. Quantas vezes você não escutou alguém dizer, mas a minha vida é um inferno? Quantas vezes eu não escutei pessoas dizer, nada dá certo, devido a uma enfermidade, devido a problemas, sabe? Parece que ele fala assim, parece que eu já vivo o inferno, qual inferno que vai existir mais para mim? Então, existem esses pensamentos, cada um tem essa situação como o inferno, como para si próprio, ou por uma situação, mas existe uma realidade, irmão. E a realidade é que o inferno é verdadeiro, né? O inferno, ele existe mesmo, e não tem como se sair disso, pastor. Mas aí muitos vão dizer, não, isso é coisa dos crentes, os crentes inventam esse negócio para assustar o povo. Então, ele para arrumar uma forma de trazer o povo para a igreja, ele entra céu e inferno, né? O mal e o bem, né? Então, já que tem o mal e o bem, então vamos colocar no inferno. Então, é essa situação. Muitos até procuram a igreja com medo do inferno. Não, se esse negócio existir, eu indo para a igreja, eu me livro do inferno, né? É o pensamento, é a forma aí. Mas nós vamos entender um pouquinho aqui, vamos ver o que é a nossa leitura, o que essa lição vai nos trazer, né? É um tema assim, bem assim, vamos falar, ninguém gosta. Falar de inferno, falar de tribulação, falar em vida eterna, no fogo eterno, consumindo, não traz ninguém para a igreja, não. Isso aí, pastor, vou falar a verdade, viu? Essa lição, vamos lá, né? É o texto-aula da nossa lição. Então, dirá também os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Na verdade prática, o inferno é um lugar real, de dor, agonia, desespero. Sua realidade é alerta para nós, ao longo de nossa jornada. Nós temos como leitura diária aqui, né? A enganosa aparência da piedade dos falsos ensinadores, segundo Timóteo 3,5, Mateus 7,15. Um contexto de resistência à verdade, segundo Timóteo 3,8, Êxodo 7,11. Inferno como sepultura, lugar dos mortos. Muitos acreditam que, pastor, o inferno para mim é sepultura, acabou, ali é o inferno. Desci a terra ali, né? Me colocou naquele buraco, fechou, já estou no inferno. É um entendimento, irmãos, né? Inferno como um lugar de prisão dos anjos caídos, segundo Pedro 2,4. Inferno como castigo eterno, fogo eterno, Mateus 23, 3. Passar a eternidade tem a ver com uma escolha. Você pode escolher. Glória a Deus. Né? O Senhor nos deixou essa possibilidade. Ele deixou dois caminhos. Você tem o caminho fácil, o caminho, né, da abundância, do mundo, de tudo que você quiser fazer, dos desejos desta carne. Agora você tem um caminho que é para a vida eterna, o caminho de espinho, o caminho de negar este mundo, porque a Bíblia vai dizer que nós somos forasteiros e passageiros e não pertencemos a este mundo, né? Mas nós vivemos, irmão, como este mundo não vai se acabar, não é verdade? Nós vivemos como o céu ainda está bem longe, eu tenho muitos projetos, eu tenho muitos planos, o inferno está bem distante de mim, pastor, porque eu não quero nem sonhar com o inferno. Nós vivemos desse jeito, né, irmão? E a Bíblia manda dizer que a gente tem que viver assim, como se hoje fosse o último dia. Ela manda viver como se, esperando um ladrão que vai bater a porta a qualquer segundo, a qualquer momento, para roubar o que você tem. Não é? Não é assim que manda, pastor? Mas, pastor, será que nós vivemos desse jeito mesmo? Irmão, a gente vive com tantos projetos que a gente não consegue imaginar, né? Que o dia de amanhã, que o dia de hoje possa ser o nosso último dia.
A gente vive com tanta situação, vendo a Bíblia se cumprir de uma certa forma, que a gente não acredita que as profecias que estão aí estampadas aos nossos olhos, nós vivemos a última geração, que tudo que foi dito está acontecendo. Então, irmão, se tudo que foi dito está acontecendo, o inferno está próximo e o céu também está próximo. Glória a Deus. E a situação da Bíblia é que ela nos instrui em uma seguinte forma: não tem dois caminhos, não tem um meio termo. Ou é inferno, ou é céu. Deus da glória. Muitos vão viver na seguinte hora: eu sou bonzinho, pastor. Eu nunca matei, não roubei, nunca fiz nada. Por que eu iria para o inferno? Não, é a consciência. Por que eu vou para o inferno se eu sou bom? Né? Olha lá, o outro é ladrão, o outro não sei o quê. E aquele já matou, aquele já se converteu, e aquele vai dizer que vai para o céu? Olha só qual é a nossa mentalidade, a mentalidade desse mundo, daquele que não tem Cristo ainda, né? Então, o inferno é aqui, é os problemas, né? E vai indo. Essa é a crença popular, essa é o que a maioria hoje acredita, né? Vamos entrar aqui no nosso comentarista, vamos ver aqui, né? Na leitura de classe. Nós temos como Mateus 25, do 41 ao 46. Vamos ver o que a Bíblia está dizendo aqui sobre o inferno. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, estando enfermo e na prisão, não me vestistes. Então eles lhes também responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então eles responderão, dizendo: em verdade vos digo, quando a um destes pequeninos não fizestes a mim. E irão eles para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Né? O que quer dizer isso, irmão? Como que eu posso dizer que eu sou de Cristo, que eu quero alcançar o reino, né? Se eu não tenho amor por aqueles que estão sofrendo, né? Se a minha barriga estiver boa, se a minha casa estiver bem, se a minha família estiver com saúde, o resto, eu não estou ligando, não é verdade? Então calma aí, isso aqui é uma ação de amor, irmão. Sem amor é impossível agradar a Deus. Pastor, se eu não agrado a Deus, que situação que eu estou? É a Bíblia que está falando, que fala, né, irmão? Não é assim, irmão? Se eu não tiver amor por Ele, irmão, compaixão por Ele, então eu sou de Cristo. Quando eu estou sofrendo, eu quero que o Senhor abra as portas, me ajuda, me abençoa. Quando eu estou bem, eu estou ali posto, irmão, eu não quero abrir a mão para o necessitado. Eu me preocupo comigo mesmo. Irmão, eu estou mais próximo do inferno do que do céu. Se eu não tenho amor para com o meu irmão, se eu não me compadeço com a dor dele, com o sofrimento, né? Porque, irmão, para mim ir para o céu, eu tenho que me separar do mundo. Para me separar do mundo, eu tenho que andar dentro da vontade do Senhor. Para andar dentro da vontade da lei dele, ele vai dizer, sujeitai-vos, né? Amai-vos uns ao outro, andem em comunhão com o teu irmão. Se ele bater de um lado, dá a outra face. Você está entendendo? Pratica o amor, pratica a caridade, né? Pratica ali um coração quebrantado para com o teu irmão. É a Bíblia que manda dizer. Andar em comunhão. Então, mas se eu só me preocupo comigo, eu estou mais perto do inferno. O céu está bem distante de mim, né? Essa realidade do céu para mim não está ruim, porque o Senhor está dizendo aqui, ó, se você não faz essas coisas, quando ele está dizendo que eu tive luz, você está dizendo assim, mas quando é que tu teve fome? Você não está entendendo, irmão. Dá uma olhadinha para aqueles pequenos, dá uma olhadinha para esses que estão sofrendo. Se você não consegue se compadecer para o teu irmão, se você só olha para si mesmo, se você só se preocupa com si mesmo, a igreja é o corpo de Cristo. Este braço precisa desse, esse precisa da cabeça, precisa do pé. Nós somos uma unidade em Cristo. Se somos uma unidade em Cristo, o sofrimento do meu irmão, eu tenho que me compadecer dele, ele é meu também.
Eu tenho que me ofertar com o meu irmão. O meu irmão precisa de ajuda, eu tenho que estender as mãos, irmão. O meu irmão está caído, eu tenho que me compadecer dele. Né? Em um certo momento aqui, em uma das passagens, nós vamos ver aquela passagem do filho pródigo. Aí o filho mais novo deixa a casa do pai, vai embora, gasta tudo o que tem. Quando ele volta, o pai recebe ele com carinho, com amor. Aí o filho mais velho chega, contempla aquela situação. O que ele faz? Ele rejeita o seu irmão. Né, pastor? Ele vai dizer assim, ó, pai, te servi há tanto tempo, e tu nunca me deste um cabrito para mim. Agora vem este que catou tudo, que foi embora, rejeitou, e você recebe ele desse jeito. Você sabe o que está acontecendo? Para aquele filho ali, o inferno é aqui mesmo. Porque ele está dizendo, ó, eu sempre te servi, nunca saí, fiz tudo, e tu nunca se alegrou comigo. Ou seja, para ele, não houve nunca recompensa naquilo que ele fez. Para ele, tudo que ele fez não serviu de nada. E aí ele começa a contemplar aquela situação, e ele vai dizer, então para mim, o inferno é aqui mesmo. Quantos vivem dessa forma? Quantos falam para si mesmo? A minha situação que eu vivo, você quer dizer que ainda vai ter inferno para mim? Eu só vivo no inferno, pastor, porque não tenho Cristo no coração, não tenho alegria. Para ele, o lado oscilar nunca é o lado oscilar. Ele prefere estar no bar do que estar no seu próprio lar. Porque o lado oscilar dele não é um lado oscilar, não é um lado abençoado. Então, para ele, já vive no inferno, é a concepção de inferno que essas pessoas têm. Mas a Bíblia, ela está dizendo de outra coisa. Ela está falando de um inferno real, de um inferno que existe verdadeiramente. Mas pregar de inferno não vai trazer, não vai encher banco de igreja. O que enche banco de igreja é campanha de prosperidade, de chave, de não sei o quê, porque o povo vive nesse momento com as falsas realidades, com os falsos profetas. Glória a Deus, aleluia. Vamos passar um pouquinho aqui no comentarista, vamos ver o que nós temos na introdução. Inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno do que no céu, nas páginas dos Evangelhos. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nesta lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno, situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina. Veremos as principais palavras que traduzem inferno e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o sacrifício, todo o cristianismo bíblico. O pensamento humano a respeito do inferno. Os filósofos e teólogos de mente cauterizadas, os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam pontualmente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teológicos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e por isso agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por um tempo provisório. Porém, durante este período serão purificados e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Essa parte aqui, irmão, eu tenho que puxar para vocês um pouquinho. Tem um ensinamento aí, pastor, que fala assim, você pecou, você foi ruim, então, quando você morrer, você vai ficar ali num lugarzinho chamado purgatório, vai passar um tempinho ali, você entendeu? É provisório. Aí nesse tempo aí você vai ser purificado, certo? Vai ser perdoado, vai ficar lá para pagar lá toda a sua dívida, e depois desse tempo você vai para o céu. É um falso ensinamento, né? É um falso ensinamento, não existe isso, irmão. Você está entendendo? Né? Então quer dizer, outros, Jesus já fez todo o sacrifício, pastor, já morreu na cruz, não é verdade, irmão? Se ele fez todo o sacrifício, já morreu por mim, meus pecados foram perdoados. Irmão, isso aí são as falsas doutrinas. Eu não preciso
fazer mais nada, pastor. Ó, já estou salvo, sacrifício já foi feito, inferno para mim, ó. Só vou me apresentar. Falsas doutrinas, falsos ensinamentos, né? Então, não adianta, irmão. Não tem meio termo para isso. Não, mas eu matei, eu fiz de tudo que era ruim nessa terra. Não, então, você vai aqui, eu vou te dar aqui, você vai confessar aqui, né, pastor? Porque vai passar um tempinho lá no purgatório, depois do purgatório, né, irmão? Porque eles vão usar referências bíblicas para isso, irmão. Eles vão usar a Bíblia para poder mostrar que é isso aí, né? A gente temos aqui, ó, olha só que referência que nós temos aqui para isso. Lucas 12:59. Abra Lucas 12:59, alguém, por favor, aí. Lucas 12:59. Né? Essas falsos ensinamentos, essas falsas doutrinas, tem como o quê, pastor? Como um inferno provisório para você. Não, irmão, não se preocupa não. Lucas, alguém lê para mim, Lucas, capítulo 12:59. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro sentido. Então, você vai morrer, tá, pastor? Você foi um cara ruim, foi mal, mas não se preocupa não, tá? Você vai ficar ali quando você pagar, né, pastor? Tá tudo certo. Não, irmão. Não tá tudo certo, não. O inferno é real. E ele é eterno. Não tem meio termos. Né? O inferno não é necessário. Jesus salvou a todos. Colossenses 1:20-22. Abra aí. Colossenses capítulo 1, versículo 22. Não é necessário, Jesus salvou a todos. Vamos ver o que está falando? Colossenses 1:22. Alguém pode ler para a gente? E o corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, inofensivos e culpados. Até o 22. 20 ao 22. 22. Colossenses capítulo 1, do versículo 20 ao 22. E que havendo por ele feito a paz por sempre a cruz, por meio dele ensinasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Versículo 21. A vós também que no outro tempo eres estranhos e inimigos, e pelas vossas obras, agora contudo vos reconciliou, e o corpo da sua carne pela morte para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e culpados. Então, Jesus fez o sacrifício. Não precisa mais de sacrifício, pastor. Não é isso, irmão? Uma vez salvo, estou salvo. Está fácil. Pastor, não precisa fazer mais nada não, tá, pastor? Não tem inferno para mim. Não preciso mais não, né, pastor? Não preciso não, né? Então, está tudo certo, né, irmão? Pastor, já desci as águas, fui batizado. Nós aprendemos aqui nas lições da terceira que sem santidade, irmão, ninguém vai ver a Deus. E nós vivemos uma vida de todo dia nos santificar. Todo dia nos lembrar que não pertencemos ao mundo e que estamos separados do mundo para com Ele. Irmão, se eu negar a existência do inferno, o que vale a pregação do Evangelho? Se eu dizer que o inferno não existe, o que vale o sacrifício de Cristo? Se eu negar que o inferno não existe, né? Qual é o objetivo de salvação? Para quê? Se eu estou dizendo que o inferno não existe. Vocês estão entendendo? Porque é importante. Porque eu devo, pastor, pregar sobre o inferno. Por que Deus deve falar sobre o inferno? Mas vivemos num mundo aí que isso aí é uma fantasia. Conforme os filósofos, né? Conforme as leituras, vamos continuar aqui. O ensino universal, outros argumentos muito frequentes atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. É isso aí, ó. Não tem problema, né? Aqui,
nessa parte aqui tem um purgatório, aqui Cristo já fez todo o sacrifício, olha, fica tudo certinho, todo mundo, né, vai para o céu, todo mundo vai para o céu, não tem inferno. Por exemplo, não haverá diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter a vida santa, fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é de que todos nós somos filhos de Deus e como Ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Aí, pastor, somos todos filhos de Deus, por que Ele condenaria o seu próprio filho a uma punição eterna? Não é isso, irmão? Então eu posso pregar assim, não posso, pastor? Eu vou estar ensinando desse jeito, ó. Você vai ser santo não, não se preocupa não. O negócio de sacrifício, de jejumar, orar, buscar, manter uma vida consagrada, andar em caminho, para que isso, pastor? Mas é isso aí, irmão. Vocês estão pensando o quê? Quantos falsos profetas? Está aqui, ó, nessa leitura. Pregando uma falsa doutrina. Né? Uma doutrina que Deus só quer o coração. Entendeu? Né? O inferno é só para o diabo e os seus anjos, né, pastor? O inferno não é para crente, o inferno é só para Deus, não, irmão. Negativo. Por mais que Deus me ame e ame você, Ele é santo. Irmão, o desejo do Pai não é. O inferno não foi criado para nós. O Senhor não criou o inferno para os seus filhos, para a sua criação. Né? Mas infelizmente, irmão, foi criado por pecado. Por pecado não teve condições. Ele é santo, santo e santo. Glória a Deus, aleluia. Ele me ama, mas não ama o pecado. Né? A Bíblia vai dizer que nós todos estávamos condenados, pastor. Todos. Todos, irmãos. Então, se eu negar a existência do inferno, eu nego o sacrifício do meu Cristo naquela cruz. Se eu nego a existência do inferno, irmão, eu nego a Bíblia, eu nego o Evangelho de salvação. Eu não preciso, não faz efeito, não tem efeito nenhum. Por quê? Por exemplo, não havendo diferença no destino, no destino cruel para um crente que buscou a vida santa, fugindo do pecado, a ideia central do universalismo é de que todos somos filhos de Deus e um ser de amor não pode condenar, né, o ser humano a uma punição eterna. O alerta apostólico, esses falsos ensinos revelam a fraude de muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontramos claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito destes falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam a sua eficácia. Segundo Timóteo 3,5, Mateus 7,15. Abra a Bíblia em Mateus 7,15 aí, por favor, e leiam. Mateus 7,15. Irmão, nós vivemos um tempo, pastor, que tem crescido tanto isso, pastor. E a Bíblia vai dizer assim, que esses falsos profetas enganariam até os escolhidos. Sabe o que está acontecendo hoje? O meu pastor vai pregar a verdade aqui dentro. Aí eu vou falar assim, não, meu pastor está sendo duro. Olha só, eu tenho que andar, tenho que fazer assim. Eu vou procurar uma outra igreja lá não é desse jeito não, pastor. Irmão, eu estava outro dia ouvindo, a pregação estava maravilhosa. Aí chegou no ponto da pregação, sabe o que o pastor falou? Olha, vai ter a ceia. Você que mesmo que você não tenha uma vida certa com o seu cônjuge, venha tomar a ceia. Mesmo que você seja homossexual com o seu parceiro, venha tomar a ceia. Meu irmão, como é que é esse negócio? Eu fiquei quebrantado, irmão. Meu Deus do céu. Seu negócio é santo, o corpo de Cristo é santo. Não é, pastor? Como que pode ser, pastor? E aí, irmão? Será que tem um temor?
povo tem temor ainda. Mas irmão, está aqui, ó. Enganaria até os escolhidos. Por quê? Porque eu quero ouvir alguma coisa que me agrada, que satisfaz o meu erro. Quando eu estou no erro, pastor, eu quero que alguém diga que o meu erro não é erro. Porque eu vou falando para mim mesmo muito tempo que o que eu faço não é errado, e aí se alguém confirma para mim que aquilo que eu faço não é errado, irmão, eu me quebrei quando a mesma pessoa que eu estava num culto, ouvindo ela ministrar uma palavra, e que ela ministrava, e depois essa mesma pessoa dizia assim: eu estava enganada, Deus é amor. E Ele ama, e como que eu amando um outro ser humano só porque é do mesmo sexo, Ele vai me condenar se Ele é amor, e tudo é pelo amor, pastor? Como é que faz isso? O sócio de ensinador, ele fala que é um dogma, mas ensinador. Aí, Que não segue dogma, quer dizer, a palavra é dogma. não, pastor, e você está entendendo? Então, irmão, se eu não falar sobre o inferno, da realidade do inferno, irmão, como é que o crente vai se converter? Como é que ele vai entender que só existe dois caminhos? Qual é o caminho? O inferno e o céu. Aí eu escuto dizendo: Deus é amor. Então, se eu amo, como Deus pode me condenar se eu estou amando, pastor? Aí eu vou dizer que o amor supera o ódio, o amor supera tudo. Olha aí, pastor, usando a Bíblia e ministrando a palavra. E aí o que acontece, pastor? Ó, multidão. E aí o que acontece com a minha Bíblia que está dizendo assim: e ficarão de fora, pastor, os cães, feiticeiros, homicidas. Está tudo ali, irmão. É a palavra de Deus. O que é ficar de fora? Então você vai entender uma coisa: se não entra para o céu, desce para o inferno. Inferno é real. Essa leitura aqui, irmão, né? Esse estudo sobre o inferno. Por que, irmão? O que eu sei que o inferno, todo mundo já descreve o inferno, né? Quem está cansado de ouvir. Mas e quando nós entramos na realidade? Né? Mas o mundo ali fora não está entendendo. O pessoal precisa enganar. Ele precisa entrar na tua mente, satisfazer o teu ego, porque a palavra está dizendo: olha, se você não andar nos meus caminhos, dentro da minha palavra, se você não santificar, não verá o Senhor. Sabe o que acontece naquela porta? Não vai entrar. E se não entrar naquela porta, está lá, ó, ficarão de fora, e o destino é o mesmo lugar que o diabo e seus anjos. O céu não foi criado para nós, mas não podemos entrar com o pecado lá dentro. Não podemos entrar deste jeito. Não foi. Atualmente estamos testemunhando de maneira vivida todos os alertas apostólicos. No Antigo Testamento, a primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Seol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ele traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar em que lugar que não tem retorno. Esta palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam, né? Temos aqui como referência Jó 17, Salmos 16, né? Os fiéis seriam resgatados deste lugar, os ímpios, pois, seriam resgatados de lá. Jó 21, 13, 24, 19, Salmos 9, 17. Alguém abra Salmos 9, 17 para mim, por favor? Glória a Deus. Salmos 9, 17. Os ímpios serão lançados no inferno e toda a gente se esquece de Deus. Aleluia. Mais uma vez, irmão. Os ímpios serão lançados no inferno e toda a gente se esquece de Deus. Então, como é que é? Os ímpios e todos aqueles que esquecem de Deus. Você está entendendo? Mas eu não praticava, eu não matei, não roubei, pastor, eu não fiz nada de mal. Mas e como é que é a sua vida com Deus? Você tem uma entrega com Deus? Se eu não tenho uma entrega com Deus, irmão, está destinado também ao inferno. A Bíblia tem cara que vai dizer assim: aquele que crê e for batizado será salvo. E aí, como é que ficou, pastor? Mas eu sou um cara bom, pastor. Pastor, eu dou esmola, eu levo cesta básica, eu vivo uma vida, eu não roubo, eu não enrolo. Mas a Bíblia está dizendo: se você não crer, não se batizar, não será salvo. Se eu não sou salvo, para onde eu vou?
né? Se eu não sou batizado, não sou salvo, eu vou para o inferno. Eu vou aqui me andar, porque se a gente for tentar aqui chegar aqui, vai ter um assunto muito grande, a gente tem que, né? Já está dando 9 horas ali. Então, até 9 horas, já estou terminando, já não gostou. É que a gente vai dentro aqui, mas é tão gostoso que a gente vai, né? E acaba indo, né? Mano, por que eu devo ensinar sobre o inferno? Por que essa leitura está nos ensinando? Porque o inferno é um lugar de sofrimento, pranto e ranger de dentes. Mateus 13, 42. Por que eu devo ensinar sobre o inferno? Porque é um lugar que não se pode sair e é eterno. Lucas 16, 26. Vamos ler aqui, e alguém abre já em Mateus 25, 46. E eu quero que alguém deixe já em Apocalipse 20, 10, 11. Por que eu devo ensinar sobre o inferno? Né? Por quê? Porque ninguém pode sair de lá e é eterno. Lucas 16, 26. Alguém pode ler? Daiane, está preparado aí? Lucas 16, 26. Lucas 16, 26. E além disso, está posto grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam ir, nem tampouco os de lá passar para cá. Não dá. Essa aí é uma passagem daquela que estava ali, né, pastor? O rico e Lázaro. E ele vai dizer o quê? Me ajuda. Eu não posso, não tenho condições. Há um abismo, você não pode ir para cá. Então avisa lá, para eles não virem para cá. É lugar de terreno, é eterno, meu irmão. Não tem jeito. Mateus 25, 46. Mateus 25, 46. Alguém pode ler aí? E alguém já abre a Bíblia em Apocalipse 20, 10 e 11. Mateus 25, 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Apocalipse 20, 10, 11. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, tem como sair, pastor? É algo provisório? Não é, irmão. O inferno é real. Nós temos que acreditar que o inferno é real. Você está entendendo? Então, se o inferno é real, eu preciso alcançar o quê? Salvação. E para alcançar a salvação, eu tenho que fazer o quê? Me santificar. Eu tenho que me separar deste mundo. Este mundo está condenado, certo? Mas o Senhor deu uma oportunidade. Nós temos uma oportunidade, nós temos a escolha. Ele entregou na minha mão, na tua mão, a escolha, irmão. Mas se você começar a colocar a realidade do inferno, você vai ser cada dia mais crente. Sabe, essa ideia que amanhã eu me conserto, pastor, amanhã eu me acerto com o Senhor, irmão, não vai dar tempo, porque as portas do inferno estão sempre batendo na nossa lateral, porque a Bíblia diz que o caminho para o céu é espinhoso, é difícil, mas a porta do inferno, irmão, ela é larga, ela está aberta aqui, pastor, é só um deslize para mim cair, mas eu não quero acreditar no inferno, eu não quero que o pastor pegue o inferno. Porque pegar o inferno está dizendo, se você não se consertar, você vai para lá. Eu vou fechar, pastor, eu queria até, mas vamos lá. Porque o inferno é um lugar para o diabo e seus seguidores. Está entendendo ou não? Não foi feito para mim, para você. O Senhor não construiu ele. Ele construiu para o diabo e seus anjos. Mas, devido ao pecado, nós também fomos condenados a ele. Mas só tem uma coisa, né? Negar o pecado, negar este mundo, andar em retidão, se santificar, para que aquela porta naquele dia esteja aberta para mim e para você passar. Pastor, quer fazer a conclusão? Né? Então, irmão, o inferno é um lugar real, né? O inferno, ele não é uma fantasia. O inferno não tem ali um lugarzinho para você ficar retirado ali, pastor, e você vai
ser santificado, vai tudo acontecer. Não, no inferno real. Certo? Essa tribulação é eterna, eternidade. Né? Eu conversei com o irmão ontem, deixa se coloque de pé, nós já vamos orar. O pastor já vai estar dando os avisos finais aqui. Eu conversei com o irmão, ele estava ali conversando no pátio ontem à noite com ele. E eu falei, irmão, nós se preocupamos com tantas as coisas. Né? Ele falou assim que o filho dele com 25 anos, agora há pouco, em fevereiro, foi embora, partiu, fiel. E tantas preocupações com tantas as coisas, tantas coisas. E a gente não colocamos verdadeiramente Cristo como, você está entendendo, como a preocupação principal. Então, tudo que está em nossa volta nos faz preocupar. O nosso trabalho, pastor, nossos projetos, tudo, pastor. Nós vivemos um dia atrás do outro, dormindo e acordando. Mas eu falar para você, se preocupa que o céu está próximo, que a vinda do Senhor está próximo e a boca do inferno está aberta para todo aquele que não for passar naquele dia naquela porta. Então, irmão, quando ele falou assim, e eu era tão me preocupado com todas as coisas, eu era policial, eu era tudo, e aí de repente o Senhor, eu vejo o Senhor recolhendo, eu vejo o Senhor levando, e agora ele começa a se dedicar ao Senhor, ele trajetou outra vida, ele deixou tudo que ele tinha, pastor, e foi servir ao Senhor de uma forma assim, entregou o Evangelho, porque ele falou assim, olha, está próximo, amanhã é o meu dia, o seu dia já está comprado. Vai ser como um dia de amanhã, irmão. E começa a imaginar o que é fogo eterno, o que é passar a eternidade atormentado. A Bíblia vai dizer, pastor, que lá não tem descanso. O diabo e os seus anjos e todos aqueles que foram junto com ele serão atormentados dias e noite pela eternidade. Aleluia. Então, meu irmão, a Bíblia está dizendo que não vai entrar de qualquer jeito. Se ela está dizendo que vai ficar de fora os idólatras, vai ficar os feiticeiros, vai ficar aqueles que não aceitaram a Cristo, então não vai ficar de fora, então já está predestinado a descer para o inferno. Então não tem situação. Se você acredita nessa mente que o inferno é verdadeiro, que esta palavra é verdadeira, porque se o inferno, se nós não pregar, se o nosso pastor não pregar sobre o inferno, todas as coisas perdem a sua validade. O sacrifício não existe, porque o sacrifício está em cima da condenação que eu e você já teríamos. Eu e você, a Bíblia vai dizer que nós já estávamos condenados, mas ele desceu e verteu o seu sangue na cruz do Calvário, para que aquilo que estava predestinado para a nossa vida, a morte eterna, né, ser jogado naquele lago de fogo eterno, fosse quebrado, e a gente fosse restaurado o nosso direito de filho, e viveremos com ele na eternidade ao seu lado, dizendo glória e aleluia para todo sempre. Eu agradeço a Deus.